Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós estamos aqui com o intuito, e o nosso dever é sempre levar a palavra. A palavra de Deus, ela sempre tem que estar sendo ministrada, sendo anunciada. Aleluia. E aqui nós estamos, através deste meio de comunicação, para trazer uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. E a palavra que nós temos aqui nessa noite, que Deus colocou no nosso coração, aqui em Gênesis capítulo 6, aleluia, vai contar uma história bem conhecida por mim e por você, aleluia. Uma história que marcou até hoje um sinal no céu desde muitas gerações, aleluia. E essa história é a história de um homem chamado Noé, aleluia. Este homem que teve um ministério um pouco censurado por aquelas pessoas que não queriam dar crédito ao seu aviso, à sua mensagem. É interessante nós lermos aqui no capítulo 6, e a Bíblia vai dizer aqui no versículo 8, e diz a minha Bíblia assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. É isso mesmo. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se de a violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Glória a Deus. Meus queridos amigos, nessa noite que nos escutam, aqui está tratando sobre o homem que obedeceu a voz do Senhor. Um homem que deu crédito à palavra do Senhor, a ordem a qual o Senhor lhe deu. Noé, pela fé, lhe creu naquilo que o Senhor estava falando com ele, aleluia. Eu já abro um leque nesta mensagem para dizer para alguém nessa noite que você venha crer naquilo que o Senhor está falando contigo. Nunca duvide daquilo que o Senhor está falando contigo, porque se Ele está falando contigo, aleluia, é porque você anda com Ele. É para que Deus não falava, aleluia, com os homens naquele momento, naquela época, não. Ele falava com aqueles que achavam graça aos seus olhos. Homem obediente, homem justo, aleluia, homem de fé, aleluia, homem que acreditou na voz do Senhor, acreditou pela fé. Esse grande pregador, um pregador da justiça, aquele que avisou, aleluia, aquele que não se calou. Noé foi aquele que avisou, ele não ficou para si mesmo, não, ele avisou aquele povo, aleluia. É para que naquele momento as pessoas viviam de qualquer forma, aleluia. As pessoas se casavam e davam-se em casamento, as pessoas estavam se corrompendo dia após dia sobre a face da terra, aleluia. E ali Deus vê que um homem ali não estava corrompido, não só ele, como também a sua família. Ali tinha um homem que temia ao Senhor, um homem a qual a Bíblia vai destacar que era um varão justo e reto em suas gerações. Noé, ele veio com o intuito de ali avisar aquele povo
do grande dilúvio, aleluia, de um grande dilúvio que viria sobre a terra, aleluia. Noé ali, ele tinha ali por seu nome como consolador acerca das nossas obras, ou seja, das obras dos seus antepassados, do trabalho feito pelas suas mãos, aleluia, por causa da terra que o Senhor tinha amaldiçoado. Noé, ele veio ali para apaziguar a situação, para fazer a diferença. Noé tinha toda a liberdade de se corromper, mas ele decidiu fazer a diferença, aleluia. Que você venha fazer a diferença, não venha se corromper com as coisas desse mundo, que você venha fazer a diferença. Repare que Deus fala com ele, aleluia. Deus fala com aquele que anda com ele, e a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que Noé andava com Deus, aleluia. Noé andava com Deus. Quem anda com Deus, irmãos, tem intimidade com Deus. Quem anda com Deus tem crédito com Deus, tem bagagem com Deus. Quem anda com Deus é respaldado pelo Senhor, aleluia. E ali Deus fala com Noé, aleluia. Deus está um pouco ali triste, aleluia, com aquela geração. E ali Deus vai avisar Noé que viria um dilúvio, ele mandaria um dilúvio, aleluia, sobre a face da terra. Mas ninguém deu crédito a Noé, porque naquele tempo não se havia chovido ainda, não tinha chuva, aleluia. As coisas eram regadas pelo vapor que vinha da terra. Muitos historiadores dizem que é uma neblina, aleluia, mas nunca havia chovido tanto naquela época, nunca havia caído um pingo de chuva naquela época, e por isso eles não acreditaram. Mas Noé, ele continuou pela fé, aleluia. Noé é um exemplo de obediência, Noé é um exemplo de fé, aleluia. Não é à toa que ele está na galeria da fé, ali em Hebreus capítulo 11, aleluia. Noé, ele continuou fazendo conforme a vontade do Senhor. E ali ele vai estar construindo uma arca, aleluia. Independente do que as pessoas não queriam dar crédito, aleluia. Noé, ele vai estar construindo uma arca, aleluia. E ali colocando na arca a quem o Senhor tinha lhe ordenado a fazer. Noé era um homem obediente, um homem detalhista, era um homem persuasivo, era um homem de perseverança, era um homem que continuava fazendo a vontade do Senhor na sua geração, aleluia. Repare comigo que a pregação de Noé, aleluia, a pregação desse justiceiro, um pregador da justiça, aqui no 17, leia comigo aí na sua Bíblia: porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu, tudo que há na terra expirará, aleluia. Essa era a mensagem deste grande homem de Deus. Mas como todas as vezes a gente está pregando, e muitas das vezes as pessoas estão zombando da nossa pregação, aleluia. Elas estão zombando daquilo que nós estamos falando. Esse homem é um louco, esse homem não sabe o que ele está fazendo. Mas Noé bem sabia o que ele estava fazendo. Noé, ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo, e por isso ele começa a construir, mesmo sem o apoio de ninguém, aleluia, a não ser o da sua família. Noé, ele começa a construir esta arca, aleluia, esta arca a qual o Senhor, ele vai continuar dizendo: Noé, mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, aleluia.
Deus, ele tinha feito um pacto com Noé, aleluia, através da sua obediência. É assim que o Senhor nos chama, aleluia, através da nossa obediência. Quando nós fazemos um pacto com o Senhor, ele cumpre a sua palavra na nossa vida. Você sabe da história, e diz a Bíblia que choveu muito por 40 dias, aleluia, e a porta estava fechada daquela arca. Muitas pessoas expiraram, aleluia, e ali aquela arca, ela estava bem betumada, não só por dentro, mas também por fora, aleluia, para dar segurança à família daquele homem que quis obedecer, daquele homem que quis ficar obediente na presença do Senhor, daquele homem que deu crédito à voz do Senhor, daquele homem que não quis se corromper com aquela geração. É assim que Deus faz na nossa vida. Quando nós não quiser se corromper com este mundo, Deus, ele trabalha na nossa vida, ele nos dá livramento, ele nos abençoa, ele nos guarda. É assim que Deus faz. Ele estende a sua mão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus, ele tem pacto com aqueles que quiseram obedecer, aqueles que quiseram obedecer. Deus, ele tem pacto, ele estabelece ali, através da sua palavra, ele tem comunhão com aquele que quis obedecer, aleluia. Na nossa vida não é diferente. Deus, ele tem comunhão com aqueles que quis obedecer, aqueles que não quiseram se corromper com este mundo, aleluia. Repare que ninguém deu crédito à mensagem de Noé, mas ele fez a arca pela fé, aleluia, com a convicção que Deus salvaria, aleluia, sua família, aleluia. A salvação, ela não inclui só a nossa vida, não. A salvação, ela inclui a nossa casa também, ela está no plano de salvação, aleluia. A nossa casa, ela está no plano de salvação. Diz a Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Noé veio com essa mensagem, essa mensagem de alerta para aquelas pessoas, mas eles não quiseram dar ouvido, e assim acontece nos dias de hoje. As pessoas não estão dando crédito à palavra do Senhor. Vocês pregam tanto que Jesus está voltando e ainda não voltou, aleluia. As pessoas estão vivendo da mesma forma a qual estava na geração de Noé, aleluia. Mas nós estamos aqui como atalaia, nós estamos aqui para dizer que Jesus irá voltar. Jesus, ele é a nossa arca, aleluia, e nele nós estamos protegidos, nele nós temos salvação, isso mesmo, para nossas almas, para nossa família. É em Jesus que encontramos o escape, aleluia. É em Jesus que encontramos a salvação. Por isso, nessa noite, meu querido irmão e minha querida irmã que nos ouve, comece a obedecer a palavra de Deus. Entre nessa arca que se chama Jesus Cristo, aleluia, e a tua vida nunca mais será a mesma. Dá um basta hoje naquilo que te aprisiona, dá um basta hoje naquilo que te aflige e entrega a tua vida para o Senhor, aleluia. Eu sou a verdade, aleluia. A Bíblia vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, aleluia. O Senhor ainda continua sendo transporte, aleluia. Lá no passado era a arca que salvou Noé e sua família. Hoje ele continua sendo o único meio de nos levar até Deus, aleluia. Ele continua sendo o único meio, é o nosso transporte, é o nosso passaporte, é o nosso avião que nos levará para o céu até o Senhor. Eu não sei de onde você está me ouvindo nessa noite.
você que ouviu esta palavra, aleluia, e creu nessa palavra, porque a Bíblia diz que nós temos que crer na palavra do Senhor. Romanos 10:17, que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Nós temos que acreditar nessa palavra, aleluia. Que você venha nessa noite acreditar naquilo que Deus tem falado contigo, aleluia. É isso mesmo, aquilo que Deus tem falado contigo, aleluia. Nunca duvide da voz do Senhor na sua vida. Se Ele prometeu, aleluia, Ele irá cumprir, aleluia. Quem sabe você diz: minha esposa, ela ainda não aceitou a Jesus, o meu filho está desviado, o meu filho está nas drogas, na prostituição, aleluia. Aqui em casa eu estou enfrentando uma barra. Ei, nunca esqueça, nunca duvide do que Deus pode fazer através da tua obediência, aleluia, da tua obediência à voz do Senhor. Nunca duvide, continue crendo, continue acreditando, continue perseverando, que na hora certa o Senhor entrará com providência na tua vida, no teu ministério, na tua família, aleluia. Deus vai trazer de volta, aleluia, vai trazer de volta para a tua casa aquele filho que se perdeu pelas drogas. Deus vai trazer de volta, aleluia, vai restaurar o teu casamento, aleluia. Deus vai restaurar os teus negócios, o teu ministério, aleluia. Deus, Ele vai trazer de volta através da tua obediência. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém dê crédito à tua mensagem, mas continue obedecendo a voz do Senhor. O segredo é obedecer. Passaram 150 dias e ali Noé estava protegido com a sua família naquela arca, aleluia. A arca, ela simbolizava a proteção, a presença de Deus ali. É assim que Deus, quando nós chegamos a Ele, Ele nos protege, Ele estende a sua mão e nós somos protegidos pelo Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, eu não sei como você está, aleluia, mas se você se decidir nessa noite em obedecer a palavra do Senhor, em andar com o Senhor, aleluia, e fazer andar na contramão deste mundo e fazer um pacto com Deus dessa noite. Eu não sei qual é a tua religião, independente do teu credo religioso, nós estamos aqui para anunciar, aleluia, esse Deus, aleluia, que vai além das religiões, esse Deus que vai além das denominações, é esse Deus que entra na tua casa e faz toda a diferença através da tua obediência. Eu queria orar com você nessa noite, mas eu queria que você unisse a sua fé com a minha e você cresce na palavra que foi ministrada nessa noite. Deus te honrará, aleluia. Não é preciso mudar de cidade, aleluia. Não é preciso mudar de estado, não. Deus te honrará aqui mesmo, aleluia. Quem sabe é só você que serve a Deus aí na sua casa. Ei, Deus te honrará através da tua obediência, aleluia. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua palavra, meu Deus querido. A tua palavra, a Bíblia diz que ela não volta vazia sem antes fazer o que te apraz. Por isso, nessa noite, Pai querido e santo, aonde foi as ondas sonoras, aonde chegou, Senhor da glória, a tua palavra, que ela venha ficar guardada nos corações daqueles que ouviram, daqueles, Senhor da glória, que vão continuar obedecendo a tua voz, que vão continuar, Senhor, perseverando na tua presença até tua volta. Pai, abençoa este homem, Pai, abençoa esta mulher, ó Deus querido, continua renovando as suas forças, não deixe que eles venham parar no meio da caminhada, mas que eles venham sempre estar obedecendo os teus mandamentos, ó Senhor, com os ouvidos sensíveis à tua voz, Senhor, e guardando a tua palavra no seu
coração para não pecar contra o Senhor, em nome de Jesus. Amém.